Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Rafael Rocha, eu sou um dos executivos aqui da Sensidia, responsável pelas soluções da Sensidia, em especial de AI Gateway. E, bom, gente, hoje a gente vai falar sobre os desafios da escalabilidade da arquitetura agêntica, né? Então, muito aí, né, as empresas estão cada vez mais criando os agentes de inteligência artificial, e com isso vem a demanda da gente começar a se preparar para essa arquitetura escalar, né? Então, assim, hoje o objetivo é falar sobre a jornada que essas grandes empresas vêm enfrentando, vêm passando, compartilhar vários desses aprendizados com a gente, desde a experimentação até a entrada em produção dos agentes. E eu queria ouvir de vocês aí, como é que está aí a escalada de agentes? Quem tem aqui agentes em produção já? Alguém está rodando em produção? Alguns tímidos aí. E quem que está nessa fase aí de experimentação indo para a produção? E quem que está em experimentação aí, experimentando? Legal, a maioria está experimentando. Legal. Gente, então, eu vou chamar aqui para o palco o Fabrício, do Banco Itaú, que vai nos ajudar aqui, vai contar as histórias dessa jornada. E o Diego, da ArcelorMittal, também, para falar sobre a jornada na ArcelorMittal. E, enfim, duas pessoas aqui, duas indústrias, né? Financeira e industrial. E vamos lá. Gente, bom, muito bem-vindo, obrigado aí por vocês estarem aqui hoje, compartilhando com a gente aí os aprendizados. A gente sabe, né, que cara, é só o início dessa jornada, né? E, enfim, eu gostaria aí que vocês falassem um pouco de como é que foi os primeiros experimentos e indo aí para essa jornada de produção. Qual que foi esses primeiros desafios enfrentados aí? Queria que vocês começassem aí a falar sobre isso aí. Posso puxar aqui? Bom, só me apresentando aqui rapidamente, acho que o Rocha já deu uma overview, né? Eu sou o Fabrício, sou o GPM, Group Product Manager no Itaú. Sou responsável por portfólio de capacidades que permeiam uma fundação aqui que são reutilizadas de forma cross pelo banco, olhando do ponto de vista de Dev Experience, integrações e GenAI. Então, a gente está um pouco nessa jornada aqui agora de como que a gente escala isso aqui para o banco de uma forma sustentável, né? E acho que assim, o primeiro desafio que a gente teve no banco há 2 anos atrás, quando a gente começou, de fato, tratar o tema de GenAI com mais afinco, foi a questão do mindset, né? Muitas pessoas ainda tinham resistência em adotar a tecnologia, até por falta de conhecimento, não conseguir ver na prática, de forma tangibilizada, os resultados, né? E aí a gente começou um trabalho bem forte de aculturamento, de treinamentos e ferramental, para que, de fato, as pessoas pudessem ter o conteúdo e poder aplicar na prática para ver o potencial da tecnologia, e aí sim começar a adotar e ver os resultados, começar as experimentações dentro da empresa, né, em casos reais. Então, acho que o primeiro desafio foi essa barreira do mindset, para conseguir trazer as pessoas para enxergar o potencial da tecnologia e começar a aplicar as experimentações na prática com o ferramental, com o conteúdo. E do ponto de vista técnico, como a gente é um banco, né, cuida do dinheiro das pessoas, então tem muita questão de segurança e compliance por detrás. Então, uma barreira que travou um pouco no início foi as parcerias, né, com as empresas detentoras dos modelos, Anthropic, OpenAI, para conseguir habilitar ali os modelos dentro do banco. Então, do ponto de vista técnico, esse foi o principal entrave, porque é um pouco demorado o processo para fechar essa parceria, negociação, as integrações de forma segura, com todos os mecanismos ali, seguindo todos os padrões de compliance do banco. Legal. Quer falar, Diego? Se apresente aí. Boa tarde a todos. Sou Diego Pérez. Eu sou o AI Team Leader na ArcelorMittal Sistemas. É o braço da TI da ArcelorMittal, uma das maiores produtoras de aço do mundo.
A nossa empresa está presente em mais de 62 países e a gente atende aí, dá suporte a mais de 192 mil usuários federados, tá? Eu acho que o principal desafio, concordo com o Fabrício, é a parte de cultura, né? Assim, quando a gente iniciou com inteligência artificial generativa, né, com LLMs em 2023, quando saiu o 3.5, e tinha sempre essa questão de a parte de IA vai tomar meu trabalho, então teve toda uma conscientização. E aí tivemos um apoio pesado da parte das gerências, das áreas. É uma empresa muito grande, é segmentada, e esse apoio é essencial para a gente conseguir levar essa inovação para dentro do grupo. Ô, Diego, queria que você falasse agora, cara, você falou um pouco dos desafios de conscientização, de uso, mas como é que foi as iniciativas, né? Foram iniciativas que foram pulverizadas, já nasceu centralizada. Como é que foi, assim, esse primeiro início e também esse diagnóstico de que, olha, a gente precisa se organizar, né? Como é que foi isso? Então, no Brasil, as iniciativas de inteligência artificial nasceu dentro da ArcelorMittal Sistemas, né? Por ser muito novo, o time de TI sempre está à frente ali. Mas quando isso virou hype, ou seja, saía no YouTube, saía vídeos, as empresas começaram a facilitar usando a parte de low code, isso se pulverizou dentro do grupo, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E chegou um ponto que a gente entendeu que a gente estava perdendo a visibilidade do que estava sendo construído. E isso é um problema sério quando a gente fala de agentes de AI, né? A gente não tem visibilidade dos recursos que estão sendo consumidos, quem consome, quem constrói, quem sustenta. E com isso a gente começou a ter essa visão mais para a governança mesmo. Tá? E a gente está aplicando isso no dia a dia, né? Buscando aí centralizar, ter uma visão geral do consumo de AI no grupo. O grupo é muito grande, né? A gente foca nos recursos principais, mas ainda existe essa pulverização dentro do grupo, né? De criação de agentes, usando N ferramentas. Sim. E aí, quando a gente pensa, né, em organizar a casa, né, organizar aí para que múltiplos times tenham, né, use as ferramentas da melhor maneira, que sigam algumas políticas, né? Como é que vocês estão vendo? Aí eu vou passar um pouco pro Fabrício aqui, que ele tem o setor aí de financeiro altamente regulado, né, Fabrício? E de segurança, né, de princípio de segurança by design, muito forte. E a partir do momento que você inicia ali, vamos criar algumas políticas aqui para tentar organizar, como é que fica a escala disso? Como é que você não trava a inovação, né, num setor aí que é altamente regulado, ao mesmo tempo que você cria algumas barreiras, né, porque tem que criar algumas, né, os guardrails, como a gente vem falando bastante, mas também precisa, né, de dar escalabilidade. O que vocês estão usando lá? Como é que vocês estão fazendo essa escalabilidade, Fabrício? Esse é o dilema, né? Acho que bastante gente sofre um pouco com isso, ainda mais empresas large corporates do tamanho. É assim, a gente não pode abrir mão de segurança, porque a gente traz risco para a corporação ao mesmo tempo, e também não podemos abrir mão da velocidade de inovação, porque senão a gente perde mercado, market share. Então, acho que o ponto é encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas e entender que cada um tem a sua importância, sendo uma balança equilibrada ali. Eu acho que, nesse ponto de vista, a gente está evoluindo muito no contexto de plataformização das coisas, né? Então, como que a gente consegue aplicar os mecanismos, os controles necessários, sem que isso gere burocracia do processo, sem que isso gere fricção na jornada do usuário, para que muitas das coisas que a gente implemente, a plataforma consiga abstrair essas complexidades técnicas e o usuário não sinta lá na ponta e a jornada flua de uma forma sem perder tração, sem perder velocidade.
Então, tem muitas das coisas que a gente está implementando que o usuário que está desenvolvendo os agentes, ele nem sabe que está ali. Mecanismo de segurança, autenticação, compliance, LGPD. Então, é um pouco disso, né? A plataformização das coisas para garantir velocidade, não perca a velocidade, mas a gente implementa os mecanismos que são necessários para conseguir mitigar os riscos. Legal. E esse conceito de plataformização, né? Ele também se aplica assim. Quando a gente fala muito disso, a gente fala muito da persona técnica, né, Fabrício? Mas eu acho que um pouco dessa a gente ganhar tração em escala é também democratizar, né? Ou seja, usuários mais de negócio também conseguirem ter acesso a modelos, né? E esse conceito de plataformização aí que vocês estão utilizando lá no Itaú também tem né, vários níveis ali de usuários, né? Não somente o dev, né? Exato, a gente trabalha com 2 tipos de personas macros praticamente, né? A persona técnica e a persona não técnica. A persona técnica tem mais autonomia para desenvolver agentes com código hardcore, né? E então a gente tem mecanismos que facilitam a criação de agentes com SDK, frameworks, que a gente habilita para acelerar a jornada de criação. E para a persona não técnica, a gente tem os mesmos mecanismos, só que entrega em uma interface gráfica mais no-code, low-code, né? Permitindo que eles façam todos mecanismos de reg, memória, sem precisar implementar isso por debaixo do pano. A plataforma entrega isso para eles, né? Integração com tools. Então, é uma forma de facilitar o uso pelo time de negócio, por exemplo, que você disse, né? Para, de fato, democratizar o uso de IA generativa dentro da organização e entregar valor no final do dia. Então, de fato, tem essas 2 personas que a gente trabalha e muitas delas entregando capacidades via plataforma, né? E o que está drivando, né? Assim, quais são os maiores esse trabalho de plataformização, esse trabalho de estruturar a governança, né? Quais são os maiores riscos que estão na pauta, né? A gente, obviamente, está falando muito aqui, né, de segurança, com certeza, né? Tem a pauta principal, custo também, né? Mas como é que vocês estão vendo, né? Diego, vou passar para você aí, para você falar também um caso da Cela. Como é que vocês estão vendo assim? Quais são esses drivers principais que essa arquitetura agêntica, essa as plataformas, a própria arquitetura ela tem que endereçar, fora esses 2 que eu citei, de segurança e de custo? Então, hoje a gente tem protocolos, né? O principal protocolo para agentes, no caso é MCP, né? É um protocolo que está sendo utilizado aí no cenário global e facilitando o desenvolvimento agêntico. Mas a gente tem que ter a parte também de os frameworks, os próprios frameworks que o Fabrício falou, e tentar endereçar isso de forma estruturada, né? Templates para facilitar tanto para as pessoas técnicas, que eu acredito que todas as empresas têm a parte técnica, onde faz essa parte pro code, mas sempre tem aqueles usuários que vai para a parte do low code, ou hoje o vibe code, né? Então, tem a parte de protocolos, tem a parte de gateways, né? A parte de gestão mesmo dessas soluções, que impacta diretamente ali, tanto na parte de desenvolvimento, como na segurança desses produtos. E no Itaú, Fabrício, que outros drivers aí estão puxando aí a plataformização, como você disse? Olhando a questão de ponto de vista de riscos, né, que você trouxe, a gente enxerga muito forte segurança, risco de imagem e risco financeiro, né? Ponto de vista de segurança, partindo do básico, né? Mecanismo se a gente não pode habilitar um agente, por exemplo, sem os devidos mecanismos de autenticação, autorização, identidade. Então, tudo isso é um arcabouço de segurança que precisa ser implementado para a gente ter o mínimo possível para resguardar ali a camada de risco. Vazamento de informação, respeitar a LGPD. Do ponto de vista de risco de imagem, a gente entra um pouquinho na questão da alucinação, né? Então, por exemplo, a gente tem agentes que é mais customer facing. Então, ele interage diretamente com o cliente final.
a gente não pode, por exemplo, delegar 100% da tomada de decisão para um LLM. Nesses casos de agentes mais críticos, que têm interação com o cliente ou executa transação financeira, a gente precisa ter mecanismos mais determinísticos que garante, na última milha, que ele vai, de fato, se comportar da maneira que deveria. A gente não pode delegar 100% da tomada de decisão para um LLM. Então, esses mecanismos ajudam a gente a mitigar os riscos para que a gente não tenha perca de reputação, risco de imagem. Então, em termos de risco, isso é muito fundamental também para a gente. E tem a questão do custo também, né? O custo, querendo ou não, se a gente não tiver os devidos controles, a gente pode inviabilizar um agente, né? Se a gente entra em algum loop infinito, ele começa a estourar a janela de contexto, começa a aumentar a quantidade de tokens, e isso pode, de fato, encarecer de uma forma que ele o custo seja maior que o retorno que ele vai proporcionar. Então, esse tipo de coisa também é extremamente importante, olhando do ponto de vista de risco, né? Legal, legal. Gente, só lembrando vocês aí, acabei entrando aqui para ver as perguntas, tá? Gente, quem tiver perguntas no aplicativo, né, o QR Code continua aqui, né, do aplicativo, e registrem lá para os 5 minutos finais aqui a gente responder aqui, esse time aqui responder, tá? Agora vamos falar da parte de tecnologia mesmo, né, arquitetura. A gente comentou, de fato, aí dos riscos, né, dos drivers, ou seja, o que está direcionando a criação de plataforma, a criação ali dos mecanismos de segurança, de políticas, enfim, de governança. Que tipo de tecnologias, pessoal, vocês estão utilizando? Quais são se a gente pensar assim, os building blocks dessa arquitetura, o que precisa ter nessa arquitetura? Quais são os elementos ali arquiteturais que vocês enxergam? Então, no nosso cenário, a gente utiliza hoje apenas voltado para a stack Microsoft, tá? A parte de desenvolvimento agêntico, tá? A gente tem hoje utilizando o Foundry, no início foi utilizando a parte de Azure OpenAI, hoje utilizando o Foundry, mas a gente utiliza N elementos técnicos, né, para esse processo de construção agêntica, mas os nossos agentes eles são focados em processos específicos. Como a empresa é quebrada em processos, ele depende muito da necessidade daquela área, tá? Mas uma parte muito importante dessa arquitetura é a parte de levantamento em relação ao impacto que aquilo vai ter, né? Aquele agente pode ter. Tem a questão de segurança e, no nosso cenário, a gente tem os órgãos regulamentadores, né? Então, a parte de segurança entra no Brasil a LGPD, mas como a gente faz desenvolvimento para fora, principalmente na Europa, impacta muito a GDPR e a AI Act. Então, a gente tem que estar muito atento e a gente é auditado em relação a isso, né? Então, todo o nosso desenvolvimento é baseado nessa estrutura Microsoft e a gente passa por um processo de desenho junto com o negócio para entender como que isso vai ser governado, tá? A gente começou recentemente até com a parceria da Sensid, a gente fez um assessment dentro dos nossos projetos, tá? Visando trazer governança para essa solução. E a gente está iniciando agora utilizando o AI Gateway para poder ter a parte de governança voltada para a gente no sentido de custo, de uso, né? Quem está usando, qual agente consome o quê. Isso é muito importante, principalmente voltado para a visão de a parte de auditoria, mas a parte de custo. A gente ter noção do que está consumindo e por que está consumindo aquilo e conseguir fazer adaptações e reduzir esses custos aí voltados para a gente. Acho que é o principal ponto para a gente conseguir escalar mesmo um produto para produção. Legal. E então, Fabrício, que elementos? Dando um overview bem geral assim da arquitetura, né? Primeiro, assim, o que contempla a anatomia de um agente, né? A gente fala de RAG, a gente fala de memória, curto e longo prazo, a gente fala de camada semântica, a gente fala de integrações com serviços externos, né? Protocolo MCP, por exemplo, e a gente fala integrações com os modelos, né?
E quando a gente olha para a arquitetura, a gente tenta sempre olhar para o perímetro onde está o agente e tentar isolar as bordas. Então, a gente tem no inbound, na camada de entrada, uma peça de integração recepcionando todas as requisições que chegam, para aplicar mecanismos de segurança, governança e tudo mais. A gente tem no perímetro, entre o agente e o modelo, também uma camada de integração para fazer roteamento de tráfego, para fazer rate limit, todo tipo de mecanismos que respaldam esse meio de campo. E também no outbound, entre o agente e os serviços externos, chamada de APIs, tools, resources, também uma camada de integração que faz esse meio de campo com todos os mecanismos que eu comentei, né? Roteamento de tráfego, rate limit, autenticação, autorização, tudo que a gente precisa colocar de controles. E, além disso, olhando para o runtime, né, como os agentes são executados, a gente trabalha no modelo de control plane e data plane, onde o runtime ele é executado no data plane, pode ser centralizado, pode ser distribuído, mas, independente da distribuição, a gente tem o control plane que tem a visão do todo, né, para ter uma camada de governança com a visão de todos esses runtimes e fazer a gestão do todo. Então, isso facilita para a gente ter a governança e também injetar políticas para fazer enforcement e qualquer outro tipo de coisa que a gente precisa nessa camada mais centralizada, né? E também outros mecanismos que a gente vem evoluindo, por exemplo, o registry de agentes, onde a gente centraliza agent, assets, tools, hooks, qualquer tipo de asset que contempla o ecossistema de GenAI, para que sejam invocados e reutilizados baseado na intenção do usuário. Isso é um mecanismo que a gente entende ser extremamente importante e estratégico para o futuro. Além de um marketplace também para facilitar o reuso ali, onde tem todas as informações dos agentes, o registro, por exemplo, a questão de identidade que a gente está falando, né? O registro da identidade do agente é muito importante, do ponto de vista de segurança. E o marketplace com todas as informações que facilitam o reuso no final do dia, né? Tentei resumir geral aqui como que funciona a arquitetura. Legal, legal. Pelo que você descreveu, né, assim, são alguns elementos aí como, de fato, o MCP Gateway, né, que é algo ali, de fato, para conexão ali com serviços, na parte do LLM Gateway e a parte do API Gateway em si para as requisições, né. E aí, turma, queria perguntar para vocês, assim, a gente falou desses elementos, né, que são importantes da arquitetura, o registry, os gateways, né, toda a parte de observabilidade, enfim. E como é que fica a parte dos desenvolvedores para vocês aí? A experiência do dev que está consumindo esses recursos aqui. Que tipo de funcionalidade vocês estão provendo, colocando na mão, de fato, ali dos desenvolvedores para eles conseguirem construir agentes, construir as integrações, né, lidar com essa arquitetura agêntica? No nosso cenário, assim, os desenvolvedores, eles, no caso do meu time, né, a gente tem desenvolvedores de outros times fora do Brasil, mas, basicamente, dentro do grupo, o controle de desenvolvimento de agentes é feito por resource groups, né? Então, basicamente, o dev que vai desenvolver um recurso para uma determinada área, ele tem acesso direto àquele recurso. Então, a gente não tem uma API key de um LLM para o grupo como um todo. Isso é por área de negócio, né? Então, hoje a gente tenta prover para os devs isso na camada de uso das soluções para o dev fazer o desenvolvimento do agente. Mas a gente usa soluções de IA, né? Ou seja, a gente utiliza recursos disponíveis como o GitHub Copilot, onde o dev consome agentes para construir agentes, né? Eu acho que isso é cada vez mais utilizado no mundo como um todo, agentes que auxiliam o aceleramento de desenvolvimento no geral, mas principalmente no desenvolvimento de agentes. E no Itaú? Como tá Eu essa tinha parte de comentado um experiência? pouco mais cedo a questão do personas técnicas e não técnicas. Para as técnicas, entra um pouco dos frameworks, LangChain, LangGraph, SDKs para acelerar a jornada, entregando ali plugins, SDKs para o dev poder desenvolver.
e para as não técnicas via interface gráfica, via plataforma, para ele poder criar os agentes de forma low-code e no-code. Além disso, também tem mecanismo de sandbox para poder possibilitar os devs testarem os agentes, com mecanismos de evals, para conseguir monitorar o output e coletar os feedbacks para ver o que tem de melhoria, né, que possa ser evoluída no agente, baseado na resposta. E também, olhando para reuso, o marketplace que eu tinha comentado para facilitar a reusabilidade das coisas dentro da empresa, né, por outras pessoas desenvolvedoras. Legal. Bom, gente, a gente está indo para os minutos finais aqui. Bom, a gente falou aqui, né, de governança, de como, quais são os pilares dessa arquitetura agêntica, né? Eu queria falar agora com vocês aqui, para a gente ir para o fechamento e responder uma ou duas perguntas aqui, falar sobre visão de futuro. O que vocês acham que daqui a um tempo, 2, 3, 5 anos, vocês enxergam como sucesso, né, na empresa de vocês? Olha, a gente adotou tal tecnologia, ou tal framework, ou tal abordagem que trouxe realmente um sucesso. Como é que vocês veem essa parte de futuro mesmo, ou seja, de que, cara, os projetos relacionados a gente, que é a arquitetura de agente, deram certo? Qual que é a visão de vocês? Então, na minha visão, para o sucesso de uma solução, ela tem que ter retorno para a empresa, né? Não adianta nada a gente, quando eu falo de retorno, não necessariamente retorno financeiro. A gente tem agentes que hoje traz muito um retorno focado em redução de tempo, né, daquele processo, do que o que não, de qualquer forma, traz um retorno financeiro, né? Mas eu vejo daqui a alguns anos, não tão longo, 5 anos, eu acho que 1 ano, 2 anos, cada vez mais a facilitação, tá, do desenvolvimento de agentes baseado em a parte de vibe code mesmo, para quem não é técnico, e isso vem a parte de criação, mas vem a preocupação, que é como que a gente vai conseguir controlar o custo disso e como que a gente vai conseguir ter toda a camada, igual o Fabrício falou, a parte de fazer a parte de segurança, a parte de testes. Isso é a visão é que vai facilitar, mas tem a preocupação de que vai ter esse problema de governança mesmo. Legal. É bem difícil a gente prever o que vai acontecer 2 anos. Até o próximo mês já está difícil com a velocidade que as coisas estão mudando, né? Mas eu acho que o facilita a gente escalar para o futuro é a gente criar capacidades agnósticas que, independente da tecnologia, mudou o modelo de X para Y, mudou o protocolo de X para Y, a fundação que a gente implementar consiga se adaptar de forma rápida, né, para tudo que vai mudar no meio do caminho. Então, quem conseguir ter essa adaptabilidade rápida, eu acho que vai sair na frente. Outra coisa é um pouco que o Diego comentou, de aproximar com o negócio e ver, não só implementar agentes naquilo que é processo que vai trazer mais produtividade, coisas mais simples, mas implementar no core business da empresa, no que de fato pode ser o game change, mexer ponteiro, né? De forma com os mecanismos, com controles, com segurança, de uma forma escalável, mas de fato implementar em processos que pode de fato trazer maior potencial de valor para a empresa e para o cliente. Então, acho que esses são os pontos mais relevantes. Legal. E aí, pessoal, eu selecionei uma pergunta que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar aqui sobre custos, sobre, enfim, retorno, aproximação para o negócio. O Júlio aqui perguntou sobre as estratégias que vocês têm utilizado do ponto de vista de arquitetura, que esteja alinhado com o ponto de vista técnico, mas também alinhado com o negócio, ou seja, tendo um retorno, né? Como é que vocês estão pensando, principalmente do ponto de vista de tecnologia, de frameworks, né, ou de práticas, para falar, olha, essa arquitetura ou esse agente que a gente está criando aqui vai trazer um retorno, né? Como é que a arquitetura está ajudando a ter ROI, a ter retorno, na visão de vocês? Então, quando a gente fala de retorno, é igual eu comentei, não necessariamente é um retorno financeiro direto, né?
Mas essa visibilidade, ela vem com medições, né? A gente tem que definir métricas para garantir que aquele agente, um agente que não gera valor, ele é só um protótipo, ele não é um agente produtizável. Se você não consegue medir esse valor que ele gera, ele é só um protótipo. Então, a gente tenta, sempre junto do negócio, os requisitos daquela solução estão sendo atendidos. Como que eu vou medir isso? Vai ser em redução de hora, né, de hora de execução? Eu reduzir 32 horas de um processo, ou vai ser na facilidade de usuários encontrar informação? Eu tenho que ter uma forma de medir como aquele agente está gerando valor, porque aí, com essa medição eu consigo o custo do meu agente, baseado nesse valor que ele está gerando, é factível? Se não, esse agente está sendo um custo para a empresa e não um gerador de valor, né, na verdade. É muito nessa linha mesmo. Acho que o básico é medir o custo olhando quantidade de tokens, o custo de se desenvolver o agente, ou seja, você ter um panorama do custo que ele gerou, mas também uma contramétrica que vai medir o resultado. Aí você compara para tirar o ROI, né? Então, muitas das vezes o pessoal só mede de uma forma isolada o custo, e pode ser que o ROI é 3 vezes mais o custo, mesmo que o custo seja alto, mas ele trazendo um retorno, seja financeiro, seja velocidade, seja de qualidade, e se a gente não tiver essa contramétrica, a gente não tem uma visão do todo, igual o Diego comentou, né? Então, acho que esse é o principal ponto, é como que a gente mede o retorno financeiro, seja de velocidade, seja qualidade, para conseguir ter essa contramétrica e não olhar só custo de forma isolada, e o valor, o potencial de retorno que aqui está trazendo para a empresa, né? Porque tem cenários que a gente recebe que, por exemplo, o negócio traz uma visão deles, né, uma visão do negócio para construir uma solução agêntica para resolver aquele processo ou automatizar aquele processo. E quando a gente vai fazer uma estimativa de custo baseada no requisito, aquela estimativa, vamos supor, deu $2.000 mês para poder estar aquela arquitetura rodando. Mas o usuário do negócio não tem a visibilidade financeira de qual vai ser o valor que aquele agente rodando vai ter para ele. Então, se eu não tenho essa visão do negócio, eu não consigo fazer essa medição. E aí se inviabiliza até a construção do agente. E posso só complementar também? Acho que essa parte é fundamental, né, que a gente falou, e agora tem mecanismos que a plataforma consegue fazer para minimizar o custo. Aí já você minimiza o custo, você tem mais retorno, né? Que aí é ter prompt templates, né? Porque dependendo do usuário, ele pode mandar um prompt que vai torrar token adoidado. Você pode ter prompt guards, prompt moderation, né? skills que vai modularizar os prompts, modularizar as chamadas dos resources, baseado na intenção, não a todo momento. Cache, roteamento, dependendo da complexidade. Eu posso mandar o roteamento para um SLM, ao invés de para um LLM, e ele vai resolver o mesmo problema de forma mais rápida, mais barata. Então, tem mecanismos para a gente reduzir o custo e maximizar o retorno. Legal. Gente, para finalizar, gostaria que vocês passassem aqui uma recomendação para o pessoal aqui. A maioria, como a gente viu, está no jornada inicial, né, experimentação, alguns passando já para produção, para escala. Em 30 segundos aí, pessoal, que recomendação para elemento técnico, framework ou capacidade da arquitetura, cara, na segunda-feira ali o pessoal já se debruçar sobre. Eu acho que, assim, se eu fosse começar do zero hoje, o primeiro ponto que eu ia fazer era organizar. Tá? Organizar no cenário de construir uma governança, principalmente para dados. Tá? Dependendo da estrutura agêntica que você for construir, se você não tem um dado organizado, estruturado, com governança factível, você vai ter muito trabalho para poder ter um agente que você consegue medir o valor dele. Tá? Então, acho que governança, tá? Não só no cenário de IA, mas principalmente com os dados. Tá? Corrobora com o que o Diego trouxe aqui, né? A gente, antes de começar até de falar de IA generativa,
teve todo um processo de democratização de dados, onde todo produto, né, no processo de modernização daquele produto, daquele serviço, era obrigatório democratizar o dado para que no futuro a gente possa se preparar e ter o dado estruturado para ser um insumo para as IAs, né? Ter uma fundação forte de APIs para chamada de tools, né? A gente está falando agora de AI Ready, APIs que são AI Ready, com uma capacidade semântica para ser interpretada com agentes, acho que é um ponto bacana. E acho que o principal é estar próximo do negócio, de fato, não ser tech for tech, mas de fato criar capacidades que de fato vão agregar valor para que os agentes possam trazer benefício para o negócio e para o cliente. Essa proximidade com o negócio é que vai proporcionar ter o insumo necessário para onde você vai focar a prioridade, os esforços para fazer implementações e entregar mais resultados. Gente, muito obrigado, Diego, Fabrício, aí, por contar um pouco da história. É um tempo curtíssimo, né? A gente viu o tempo passando rápido. Enfim, gente, a gente vai estar... tem outras perguntas aqui, né? Vocês podem fazer, obviamente, diretamente para eles, vão continuar aqui no evento. E muito obrigado mais uma vez aí. E valeu aí, pessoal. Obrigado.